Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de ótica. Hoje estudaremos o comportamento das imagens nos limites de um espelho plano. Veremos, por exemplo, quais as condições necessárias para que um observador consiga enxergar a si mesmo de corpo inteiro nos limites desse espelho. Além disso, veremos quais parâmetros são necessários para que ele consiga enxergar por inteiro outros objetos que estejam contemplados no campo visual desse espelho. Para atingir tais fins, utilizaremos o parâmetro da construção fundamental, que utilizamos como recurso para compreender como é que o espelho plano consegue conjugar imagens algumas aulas atrás. Para que isso fique bem ilustrado para você, você precisará considerar, na próxima ilustração, um ponto luminoso P, um espelho plano qualquer E e também um observador representado pelo ponto O. O nosso objetivo é traçar um raio proveniente do ponto P que atinja o ponto O. Temos aqui os elementos mencionados previamente: o ponto P luminoso, o objeto O e o espelho plano, cuja superfície refletora é voltada para cima, em nosso exemplo, e cuja parte opaca é voltada para baixo. O primeiro passo é muito simples. Vamos conjugar a imagem de P. Lembre-se do princípio fundamental dos espelhos planos, a simetria. O objeto e a sua respectiva imagem são equidistantes ao espelho, isto é, a distância do objeto até o espelho plano deve ser igual à distância da imagem ao mesmo espelho plano, conforme você verifica aqui no desenho. Então, agora que traçamos a imagem do ponto P e chamamos essa imagem de P', podemos seguir para o segundo passo, tão simples quanto o primeiro. Vamos traçar uma reta capaz de unir o ponto O ao ponto P', isto é, uma reta capaz de ligar o ponto referente ao observador até o ponto referente à imagem de nosso objeto em questão. Observe que temos aqui uma linha tracejada. Essa linha tracejada encontra a superfície do espelho no ponto I e, a partir do ponto I, temos o destaque de um raio luminoso que vai até O. Isso faz muito sentido. Lembre-se que, para que o observador consiga enxergar esta imagem em questão, é necessário que um raio de luz proveniente desse ponto imagem chegue aos olhos do observador. Obviamente que esta é a parte opaca do espelho, então temos aqui um prolongamento deste raio de luz. E, se temos prolongamento de raio de luz, essa imagem poderá ser somente virtual. E isso cai bem com todas as previsões. Ora, se temos um raio que sai do espelho e, portanto, foi refletido por ele, é de se pensar que temos um raio incidente, que saiu do ponto P, chegou até o ponto I e, ao ser refletido, chegou ao ponto O. Veja que essa também é uma garantia da simetria dos espelhos planos. Afinal, temos aqui dois triângulos, os quais estou destacando agora para vocês. Esses triângulos possuem este ângulo em comum, possuem esse lado em comum e, graças à propriedade fundamental dos espelhos, essa distância, que é a distância do objeto, é igual a essa distância, que é a distância da imagem. Portanto, esses triângulos são congruentes, equivalentes. Quer dizer que essa distanciazinha tracejada corresponde a essa distância percorrida pelo raio de luz incidente. São lados equivalentes, beleza? Então, temos aqui o recurso da construção
fundamental. Vamos utilizar esse importante recurso para descobrir quais são as condições necessárias para que um observador veja a si mesmo de corpo inteiro em um espelho plano. Para tanto, vamos considerar que a altura da pessoa seja Hzão. Vamos considerar também como Hzinho a distância do olho do observador até o solo. A não ser que você seja o Doutor Estranho e tenha um olho no topo da testa, essas alturas são diferentes. A sua altura total, da ponta da cabeça até o chão, é diferente da altura de seus olhos até o mesmo chão. Beleza? A altura maior chamaremos de Hzão e a outra altura menor chamaremos de Hzinho. Vamos lá. Queremos descobrir qual é a menor altura do espelho, que chamaremos de Dzinho, para que o observador possa ver a si mesmo dos pés à cabeça, isto é, de corpo inteiro. Temos aqui o nosso observador. Para que as nossas previsões deem certo, considere que esta humilde cartola e o boneco façam parte do mesmo ser. Vamos destacar aqui alguns pontos essenciais. O ponto A representará o topo do corpo deste observador. O ponto O representará o nível dos olhos do observador. E o ponto B, por fim, fará o papel dos pés desse mesmo observador. Por conseguinte, como prevemos, chamaremos de Hzão a distância entre A e B, isto é, a distância entre o topo e a base do corpo deste observador. A distância entre O e B será chamada de Hzinho. É a distância entre os olhos do observador e a base de seu corpo. Muito bem. Veja que podemos destacar também dois pontos no espelho. Um ponto superior, o ponto C, e um ponto inferior, o ponto D. Conforme dissemos agora há pouco, a distância entre esses dois pontos corresponde à altura do espelho plano. E essa altura será referida, nesse exemplo, por Dzinho. Conhecidos esses parâmetros, vamos agora traçar as imagens dos pontos A, O e B. Lembre-se que a simetria é plenamente válida. A distância do ponto A até o espelho é igual à distância de sua imagem ao mesmo espelho plano. O mesmo podemos dizer para O e O' e para B e B'. Simetricamente, temos aqui as imagens desses pontos representadas. Isso faz muito sentido porque, de acordo com as aulas anteriores, para corpos extensos, o espelho consegue traçar imagens virtuais do mesmo tamanho que os objetos, a mesma altura, portanto, e temos uma inversão lateral. Mas aqui essa inversão lateral não é importante para nós. Vamos tratar simplesmente desses pontos aqui e daí nós teremos um completo entendimento do que queremos procurar, ok? Vamos em frente. Imagens traçadas. Queremos agora criar raios de luz capazes de unir o ponto O ao ponto A e o ponto B ao ponto O. Para tanto, nos valeremos da construção fundamental. Sempre lembrando, a distância dos pontos objeto ao espelho serão iguais às distâncias dos pontos imagem ao mesmo espelho. Vamos lá. Escolhemos aqui uma linha reta, completamente reta, que vai do ponto A' até o ponto O. Ora,
Esta é a parte opaca do espelho, porém, esta parte é capaz de refletir luz. Podemos traçar aqui, portanto, um raio refletido que chegue aos olhos do observador. Dito e feito. Se esse raio luminoso refletido existe, existe também o raio de luz incidente que saiu do ponto A e chegou ao ponto C do espelho, a sua extremidade superior. Veja que bacana! Já temos agora a percepção deste observador referente à imagem do ponto A. Quer dizer, então, que, de acordo com essa construção, já é possível ao observador enxergar o topo de sua cartola. Vamos aplicar o mesmo raciocínio para a porção inferior do corpo. Queremos agora raios de luz que conectem o ponto B ao ponto O. Primeiramente, escolhemos uma reta que vá do ponto B' diretamente ao ponto O. Observe que essa é a parte opaca do espelho, mas aqui podemos perceber a reflexão da luz. Podemos traçar um raio refletido que venha do ponto D ao ponto O. Se existe esse raio refletido, existe um respectivo raio incidente, obedecendo os parâmetros da construção fundamental, conforme dissemos alguns minutos atrás. Nessa condição, é possível que este observador enxergue a imagem de seus pés. Portanto, de fato, ele enxerga a si mesmo de corpo inteiro, observando uma imagem de seus pés e uma imagem do topo de sua cabeça, nesse caso, o topo de sua cartola. Há dois triângulos aqui fundamentais para o nosso estudo. O primeiro é este, que acaba de ser destacado, o triângulo OCD. O segundo triângulo é este daqui, o triângulo OA'B'. Veja que esses triângulos possuem semelhança entre si. Possuem a mesma origem, dividem mesmos ângulos e, portanto, podemos usar satisfatoriamente a semelhança de triângulos aqui, sem problema algum. Veja só, essa distância Dzinho, que corresponde à altura do espelho plano, está para a altura da imagem, que é igual à altura do objeto original, a altura total do nosso corpo. Da mesma forma, esta distânciazinha daqui, chamada de DO, a distância do objeto até o espelho, está para toda essa distância daqui. Poderíamos dizer, então, que essa distância total é a mesma coisa que DO mais DI, sendo que DI é igual a DO, de acordo com a simetria. DO mais DO, temos, por fim, 2DO. O bacana é que podemos tirar o DO da jogada. Então, ficaríamos com Dzinho sobre Hzão igual a 1 sobre 2. Reorganizando um pouco essa equação, temos, portanto, que a altura mínima do espelho para que esse observador enxergue a si mesmo no espelho de corpo inteiro será a mesma coisa que a altura total do observador dividida por 2. E essa bonita equação será válida para todos os casos. Repetindo, a altura mínima do espelho para que o observador enxergue a si mesmo de corpo inteiro através desse sistema óptico deve ser metade da altura total deste observador. Beleza?
Lembrando, meus queridos, que essa distância Dzinho refere-se à altura dimensional do espelho, isto é, ao seu tamanho. Mas perceba nessa figura que este espelho está elevado do chão a uma altura desconhecida. Essa altura desconhecida, a partir de agora, chamaremos de Rzinho. É a distância a que a borda inferior do espelho deve ser mantida do solo. Para que todo esse arranjo que nós fizemos dê certo, é necessário que exista aqui uma elevação do espelho, isto é, uma altura em relação ao solo, que chamamos agora carinhosamente de Rzinho. Portanto, queremos descobrir agora quanto é que deve ser Rzinho para que as condições anteriores permaneçam válidas. Eis o mesmo arranjo geométrico da situação anterior. O diferencial é que agora desejamos encontrar a que elevação está o espelho em relação ao solo para que esse observador consiga enxergar a si mesmo de corpo inteiro. Já encontramos uma relação para o tamanho vertical do espelho, que deve ser metade da altura total do observador. Vamos agora descobrir a que altura o espelho está do chão. Beleza? Existem dois triângulos notáveis para essa resolução. O primeiro está em destaque. É o triângulo B'DF. Um triângulo que compartilha a origem com o triângulo que acabamos de destacar é o triângulo B'OB. Se compartilham origem, compartilham ângulos, quer dizer então que são semelhantes. Vamos mais uma vez aplicar a semelhança de triângulos. Veja só, esta distância Rzinho que destacamos está para a altura dos olhos do observador em relação ao solo, isto é, a altura Hzinho. Da mesma maneira, esta distância DI, a distância da imagem ao espelho, está para essa distância total, que seria DI mais DO. Lembrando que DI e DO são iguais, garantia da simetria do espelho plano. Portanto, podemos chamar essa distância total de 2DI. Veja que bacana. Podemos eliminar DI com DI. Quer dizer, então, que a distância vertical a qual o espelho deve elevar-se a partir do chão vai ser a mesma coisa que a altura dos olhos do observador até o solo dividida por 2. Está aí a nossa relação. Portanto, para que um observador enxergue a si mesmo diante de um espelho plano por inteiro, é necessário que tenhamos a obediência a essas duas equações. O espelho deve estar elevado a partir do chão a uma distância que seja metade da altura de seus olhos até o solo. Além disso, é necessário que o espelho possua uma altura própria, isto é, um tamanho que seja metade da altura total do mesmo observador. Excelente! Algo que vale muito a pena pontuar é que o tamanho mínimo do espelho
e a altura mínima pela qual o espelho deve elevar-se do chão para que o observador enxergue a si mesmo de corpo inteiro não dependem da distância do observador ao espelho. Veja que nas equações que nós encontramos, a distância do observador ao espelho realmente não aparece. Quer dizer, então, que este não é um fator relevante. O tamanho mínimo do espelho deve ser metade da altura total do observador e a elevação mínima do espelho deve ser metade da altura dos olhos do observador em relação ao solo. A sua distância ao espelho não é um fator importante para esses parâmetros, ok? Vamos agora fazer uma questão que traga essas ferramentas que acabamos de discutir. Martina, que tem 1,70 m de altura, deseja comprar um espelho plano, a fim de se ver totalmente. A distância dos olhos de Martina ao solo é de 1,66 m. Muito bem. Nós temos a altura total de Martina, Hzão, 1,70 metros, e temos a distância dos olhos desta garota ao solo, 1,66 metros. De acordo com os estudos de física, o tamanho mínimo e a altura mínima em relação ao solo, respectivamente, do espelho plano, deverão ser. Vamos por partes. Vamos encontrar, primeiramente, qual deve ser o tamanho vertical mínimo do espelho, ou seja, a altura desse sistema óptico. Nós descobrimos há pouco que esta altura, este tamanho do espelho, deve ser a mesma coisa que a metade da altura total do observador, neste caso, da garota em questão. Portanto, o tamanho mínimo do espelho será a sua altura total, que é de 1,70 m, dividido aqui por 2. Ora, se dividirmos 1,70 por 2, encontraremos o bonito resultado de 0,85 metros ou 85 centímetros, caso você prefira expressar assim. Ou é letra A de AIDS, ou é letra C de catapora. Vamos agora descobrir qual é a altura mínima em relação ao solo a que esse espelho deve estar. Nós descobrimos que essa altura mínima é a mesma coisa que a metade da altura dos olhos do observador em relação ao solo. Vamos lá. A questão nos informa que essa altura dos olhos da menina até o solo é de 1,66 metros. Vamos colocar 1,66 divididos por 2. Temos que essa elevação deve ser, então, de 0,83 metros, ou simplesmente 83 centímetros. Marcamos, portanto, a letra A de amarelão. Simples assim, pessoal. Vamos lá para mais um exercício. Um espelho plano está fixo em uma parede vertical, de modo que sua borda inferior dista 50 centímetros do piso, conforme mostrado na figura. Aqui a altura mínima sobre o piso deve estar o olho do observador para que ele possa ver seus pés no espelho. Meus queridos, nós sabemos que a elevação mínima a que o espelho deve estar a partir do solo para que o observador veja a si mesmo de corpo inteiro deve ser metade da altura de seus olhos em relação ao solo. Nós sabemos que a elevação do espelho
é de 50 centímetros. Portanto, podemos encontrar facilmente qual que é a altura de seus olhos em relação ao solo. Fazendo meios pelos extremos, teríamos 50 multiplicado por 2, e isso resulta em 100 centímetros, que é justamente a resposta que está na letra B de Beriberi. Por fim, vamos descobrir quais são as condições necessárias para que um observador consiga enxergar objetos por inteiro que estejam contemplados no campo visual fornecido pelo espelho plano. A determinação desse campo visual foi tema da aula anterior. Veja só, vamos dizer que um dado observador possui, diante de seus olhos, um espelho plano vertical, a uma distância do observador que chamaremos de DOBS, distância do observador. Bastante intuitivo, né? De tal maneira que esse observador possa ver, através do espelho, a imagem de uma árvore de altura Hzão, situada a uma distância atrás de si. Nós queremos descobrir a mínima dimensão vertical Hzinho que esse espelho deve ter para que a pessoa veja a imagem da árvore inteiramente. Essa é a situação. Temos aqui um observador, temos uma árvore atrás deste observador e, através do campo visual fornecido pelo espelho plano, esse observador deseja enxergar essa árvore, mas não de qualquer modo. Ele deseja enxergar a árvore por inteiro. Vamos considerar alguns pontos importantes. O ponto A corresponde ao topo da árvore, enquanto que o ponto B representa a sua porção mais inferior. Aqui temos o ponto O, que corresponde aos olhos do observador. O ponto P representa a sua porção do corpo em contato com o solo. O ponto C corresponde à extremidade superior do espelho plano e o ponto D representa a extremidade inferior desse mesmo sistema óptico. Existe aqui também um ponto Q que nos será útil daqui a pouco para relacionarmos algumas distâncias. Falando em distâncias, a distância do ponto A ao ponto B será chamada de Hzão-O, a altura total do objeto. A distância do ponto C ao ponto D será chamada de H'E, a altura do espelho, ou o tamanho do espelho, tamanho vertical, né? Nessa situação, também conhecido como altura, beleza? E a distância entre o ponto P e o ponto Q, imediatamente abaixo do espelho, é a distância que chamaremos de distância do observador. No caso, a distância do observador ao espelho plano em questão. Assim como fizemos no problema anterior, vamos traçar as imagens desse carinha daqui. Desta vez do objeto, né? E não do observador, na verdade. Lembre-se que a simetria é plenamente válida. A distância do ponto objeto A ao espelho plano corresponde à distância do ponto imagem de A, chamado de A', em relação ao mesmo espelho plano. O mesmo raciocínio é aplicado para B e B'. Como dissemos agora, né? Distância do objeto é igual à distância da imagem em relação ao espelho. Garantia da propriedade conhecida como simetria, extremamente importante para espelhos planos. Muito bem. Pessoal, vamos utilizar mais uma vez a construção fundamental a nosso favor. Como assim? Veja bem, escolhemos aqui uma reta capaz de unir o ponto O ao ponto A'. Veja que aqui nós temos a parte opaca do espelho plano, mas aqui existe uma parte que pode receber luz. Portanto,
podemos traçar aqui um raio refletido pelo espelho plano que chegue ao ponto O. A construção fundamental nos garante que, se esse raio existe, é possível, então, traçar um raio de luz que venha de A ao ponto C, ligando aí, indiretamente, o ponto A ao ponto O. Isso de acordo com a construção fundamental que aprendemos lá no início da aula e usamos em aulas anteriores também. Veja só, se este rapaz consegue receber este raio luminoso, ele consegue então perceber essa imagem virtual do topo da árvore. Queremos agora que ele perceba a base da árvore. Queremos então uma ligação indireta entre o ponto O e o ponto B, que corresponde à parte inferior deste objeto. Vamos usar a construção fundamental mais uma vez. Temos aqui uma reta direta entre o ponto O e o ponto B', que é o ponto imagem virtual da base da árvore. Não se esqueça disso. Veja que aqui podemos traçar um raio refletido pelo espelho que chegue aos olhos do observador. E se esse raio existe, existe também o raio incidente ao espelho, partindo do ponto B, de acordo com a construção fundamental. Quer dizer que agora o nosso observador consegue enxergar também a imagem da base da árvore. Temos dois triângulos imprescindíveis aqui. O primeiro está em destaque, o triângulo OCD. Existe um triângulo que compartilha com este a mesma origem e, portanto, como pode-se perceber, os mesmos ângulos. Podemos utilizar a semelhança de triângulos ao nosso favor novamente. Mas como é que faríamos isso? Bem simples. Veja só. Esta altura do espelho, que pode ser interpretada como o tamanho mínimo do espelho, né? Está para esta distância vertical, que seria a altura da imagem da árvore, né? Que é igual à altura original da árvore. Portanto, temos aqui a altura do objeto, a altura original dele, né? E isso aqui é válido da mesma forma que essa distanciazinha daqui, que corresponde à distância do observador, está para essa distância total que representamos agora. Essa distância total é a mesma coisa que esta porção mais esta daqui. Teríamos, então, a distância do observador mais a distância da imagem, que é essa porçãozinha daqui, que também pode ser interpretada como distância do objeto, pois essas distâncias são iguais. Temos aqui, então, uma equação capaz de reger as condições deste enunciado em particular, para que esse observador consiga enxergar esse objeto contemplado pelo campo visual do espelho por inteiro. Ok? Vamos praticar através desse belíssimo exercício. O esquema representa um homem de frente para um espelho plano S, vertical, e de costas para uma árvore P, de altura igual a 4 metros. Qual deverá ser o comprimento mínimo desse espelho para que o homem possa ver nele a imagem completa da árvore? Vamos lá. Sabemos que a altura desse espelho, o tamanho desse espelho, né, o tamanho vertical, dividido pelo que chamamos de altura do objeto, a altura da árvore no caso, vai ser a mesma coisa que a distância do observador ao espelho, dividida pela distância do observador mais uma vez, mais a distância do objeto ao espelho.
ok? Vamos substituir o que nós conhecemos. Conhecemos a altura do objeto, então podemos fazer a altura do espelho, o tamanho do espelho, né? Dividida aqui por 4 metros. Isso vai ser igual à distância do observador até o espelho, que corresponde a exatamente 2 metros. Vamos lá. Aqui podemos colocar o 2 também, né? É a mesma grandeza. E aqui precisamos colocar a distância do objeto até o espelho, beleza? E essa distância seria de 6 metros ao total. Muito bem. Veja lá como fica a nossa situação. Nós podemos fazer meios pelos extremos e jogar esse 4 para cá. 4 vezes 2 vai ser 8. Mais 2 mais 6 também é igual a 8. 8 dividido por 8 é igual a 1. Então, o tamanho mínimo do espelho para que o observador consiga enxergar a árvore por completo é de 1 metro. Esse carinha daqui deve ter, no mínimo, 1 metro de altura, de tamanho vertical. Ok? Meus queridos, vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, compartilha essa aula, deixa um gostei, se inscreve no canal. Até a próxima!